Apague as luzes, aumente o volume e mergulhe em mais uma história perturbadora. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o sobrenatural encontra o desconhecido. A noite estava particularmente silenciosa naquela rodovia esquecida pelo tempo. Eu já tinha rodado quase 400 quilômetros desde a última parada, e tudo ao meu redor parecia mergulhado numa escuridão espessa. A única companhia era o ronco constante do motor e o chiado baixo do rádio CB, que insistia em cuspir estática, como se até ele tivesse desistido de encontrar outra alma viva naquela estrada. Olhei para o relógio no painel. 2h15 da manhã. É sempre nesse horário que a estrada começa a brincar com a sua mente. As sombras parecem se mover, os faróis refletem formas que não existem, e o tempo começa a parecer em suspenso. Mas caminhoneiro velho aprende a ignorar isso. A estrada testa você, e quem não aprende a ouvir o silêncio, enlouquece. Foi aí que notei no retrovisor um par de faróis distantes, tremeluzindo fracos no breu. Estavam longe, mas havia algo diferente neles, não piscavam como os de um carro moderno. A luz era amarelada, antiga, quase como lâmpadas incandescentes. Eu diminuí levemente a velocidade, curioso. Minutos depois, o caminhão se aproximou bastante para que eu visse sua silhueta. Era um modelo antigo, daqueles que já não se vê mais nas estradas. O capô alongado, a lataria enferrujada e as lanternas traseiras quase apagadas. De repente, o rádio CB chiou, e uma voz grave, rouca, cortou o silêncio. Boa noite, companheiro. Estrada solitária, hein? Senti um arrepio, mas respondi, tentando manter a voz firme. Boa noite. Pois é, tá um deserto por aqui. Gosto disso, menos gente, mais estrada. Tô te seguindo, se não se importar. Seguimos lado a lado por alguns minutos, e continuamos conversando pelo rádio. Ele dizia se chamar Vicente, e contava que rodava há décadas, desde que os caminhões ainda nem tinham direção hidráulica. Eu ri das histórias, embora algo na sua voz me incomodasse. Havia pausas longas demais, como se ele estivesse tentando lembrar de como se fala. Você é das antigas, hein, Vicente? Pode-se dizer que, nunca saí da estrada. Eu ri de novo, mas não havia eco de risada do outro lado. Só estática. Voltei a olhar pelo retrovisor. O caminhão ainda estava lá. Mas algo me dizia que aquela noite, não seria como as outras. Você lembra da BR-13? Aquela que tinha um mirante no meio do nada. A voz do Vicente soava abafada, como se ele falasse de dentro de um túnel. Claro que lembro, aquela rodovia foi desativada há anos. Pois é, eu costumava parar lá. Tomava meu café olhando a paisagem, bons tempos. O jeito como ele falava me fez lembrar dos veteranos que encontrava nos postos. Mas tinha algo estranho. Ele falava dos lugares como se ainda existissem, e usava nomes de cidades que nem aparecem mais no GPS. Contei a ele sobre as novas rotas, das tecnologias, do diesel adulterado. Ele ria, como se tudo fosse uma piada. As coisas mudam, né? Ele murmurou. Mas a estrada, ela continua a mesma. Em certo momento, tentei puxar outra conversa. Ei, Vicente, seu rádio tá com sinal bom assim direto. Silêncio. Então veio só uma resposta cortada por estática. O meu rádio só funciona quando tem alguém ouvindo. Franzi a testa. Aquilo me soou errado. O caminhão dele ainda seguia firme no retrovisor, mas agora parecia mais escuro, como se absorvesse a luz ao redor. E uma coisa me incomodava profundamente. Em quase 50 quilômetros, ele não havia ultrapassado uma única vez. Nem se afastado. Era como se estivesse grudado em mim. Já era quase 4 da manhã quando avistei a placa de um posto antigo, desses que ainda tem letreiro luminoso tremendo e cheiro de óleo queimado no ar. Vicente, vamos parar ali no posto. Abastecer, tomar um café, esticar as pernas. Boa ideia, faz tempo que não paro. A frase me causou um arrepio. Faz tempo que não paro. Soou mais como uma confissão do que uma resposta. Confirmei a entrada no posto. Ele também ligou a seta, pelo menos foi o que achei ter visto. Na minha mente cansada, algo começava a se formar. Uma dúvida, um medo irracional. Mas era cedo demais para conclusões. Ou talvez, já fosse tarde. Quando entrei no pátio do posto, senti como se tivesse cruzado uma fronteira invisível. O lugar era pequeno, meio abandonado, com luzes tremeluzindo sob as marquises e um silêncio que parecia mais espesso do que o ar. Estacionei meu caminhão ao lado da bomba de diesel e desliguei o motor. O barulho parou de repente, deixando um vazio quase doloroso nos ouvidos.
Do outro lado, nada. Nenhum som de motor, nenhum sinal de Vicente. Desci da cabine com passos lentos e pesados. Olhei para trás, o caminhão dele devia ter encostado junto. Mas só havia escuridão. O frentista surgiu de dentro da loja de conveniência. Um sujeito magro, de olhos fundos e camiseta surrada do posto. Ele me olhou com estranheza, como se eu fosse um vulto fora do lugar. Boa noite, disse, tentando puxar assunto. Tem diesel? Tem sim, eu e um colega paramos aqui para reabastecer. Ele vem logo atrás, num caminhão antigo, vermelho, bem enferrujado. O frentista congelou. Como é que é? O caminhão, tá vindo aí. Acho que é um modelo dos anos 70. O nome do cara é Vicente. O frentista deu um passo para trás. Ficou pálido, a mão tremendo com a mangueira de combustível. Meu Deus, esse caminhão, ele bateu ali na curva da entrada. Faz quase 30 anos. Eu ri, nervoso, achando que fosse brincadeira. Tá de zoeira, né? Mas o olhar dele não tinha humor nenhum. O motorista morreu na hora. Ficou preso nas ferragens. Ninguém mais teve coragem de dirigir aquele modelo depois. Dizem que às vezes, ele ainda aparece. Senti um arrepio nas costas. Virei rápido, esperando ver o farol do caminhão do Vicente virando a entrada do posto. Mas não havia nada. Só a estrada vazia e o uivo do vento. A essa altura, o caminhão dele já devia ter encostado, eu tinha certeza. Eu vi ele ligar a seta. Eu ouvi ele dizendo que ia parar. Corri até o acostamento, vasculhei a rodovia com os olhos. Mas tudo que encontrei foi o eco do meu próprio nome, sussurrado baixo no rádio CB, que eu ainda carregava na mão. Valeu pela companhia, parceiro. Me virei devagar. O frentista ainda me encarava, como se eu fosse o próximo a sumir. Voltei pro caminhão com as mãos tremendo. O rádio CB ainda estava chiando, como se alguma coisa do outro lado insistisse em permanecer ali comigo. Sentei no banco do motorista e encostei a cabeça no volante por alguns segundos. A mente girava, tentando juntar os pedaços da realidade com aquela revelação absurda. Foi quando o rádio emitiu um estalo seco, e a voz de Vicente surgiu pela última vez. A estrada é solitária, né, parceiro? Obrigado pela companhia, já fazia tempo que eu não cruzava com alguém. Aquela voz, agora soava mais distante, mais fraca, como um eco de um tempo que não existe mais. Eu peguei o microfone, hesitante. Vicente, quem é você? Só silêncio. Depois, uma leve risada, e estática. Liguei o motor e deixei o posto devagar, o coração batendo feito martelo no peito. Por um instante, tive medo de olhar pelo retrovisor, medo de ver o caminhão vermelho de novo, vindo atrás de mim como um fantasma que se recusa a desaparecer. Mas não havia nada. A estrada estava vazia, e o céu começava a clarear timidamente no horizonte, como se o pesadelo estivesse ficando para trás. Ainda assim, o ar parecia mais pesado. Como se algo tivesse deixado uma parte dele comigo. Depois de alguns quilômetros, voltei a ligar o rádio CB. Não sei bem porquê. Talvez esperasse ouvir aquela voz mais uma vez, mesmo que fosse só para dizer até logo. Mas tudo o que veio foi estática. E então, num lampejo de loucura, jurei ver, ao longe, na curva de uma serra, 2 faróis amarelados me seguindo. Pisquei. Sumiram. Apertei os olhos. Nada. Mas desde aquela noite, toda vez que pego estrada sozinho de madrugada, sempre olho o retrovisor mais vezes do que devia. Porque no fundo, eu sei que tem um caminhão por aí, que nunca parou. E ele ainda procura por companhia. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.